Muito que bem. Passado o trauma das lembranças do colegial, da matemática e tal, espero que não tenha sido muito traumatizante falarmos de números complexos, Pitágoras, mas é interessante saber que a nossa antena, então, ela tem uma parte da impedância dela que é resistiva, que a gente chama de resistência de radiação, e é essa parte da impedância que faz o trabalho de transformar potência do transmissor em campo eletromagnético sendo radiado, mas ela pode ter, dependendo do ajuste da antena, uma parte reativa, seja indutiva, seja capacitiva, e essa parte reativa ela não colabora com a radiação da antena. Ela acumula parte da energia em torno da antena em campo eletromagnético não radiado. Então agora, vamos dar uma olhada no nosso dipolo. Por que o dipolo? O dipolo é o elemento inicial para qualquer antena que a gente vai fazer. A partir do dipolo você faz as outras antenas. Você cria em cima do dipolo. Então é bom conhecer o dipolo primeiro, as suas características, sua impedância e tudo mais, porque depois nós podemos criar em cima do dipolo. Ok? Vamos lá. Constituição do dipolo. Por que um dipolo radia? Por que ele vira uma antena? Então, vamos dar uma olhadinha no seguinte. A gente já deu uma olhada em outras oportunidades no seguinte, né? Casamento de impedância. O seu transmissor pode ser caracterizado por esse gerador de sinal, que tem uma impedância do gerador, uma impedância de saída. Nos nossos equipamentos tem lá uma certa potência, um certo sinal sendo transmitido, uma certa frequência, e a impedância de saída dele é 50 ohms, ok? Aí eu conecto nesse rádio uma linha de transmissão. Eu estou usando aqui uma linha bifilar, mas pode ser um cabo coaxial. É que a linha bifilar, obviamente, fica mais fácil de desenhar, né? Então, essa linha de transmissão, no caso aqui uma bifilar, ela tem uma impedância característica. O nosso cabo coaxial tem uma impedância de 50 ohms. Uma linha bifilar pode ser de 300 ohms, de 450, seja lá aquela que nós quisermos construir, né? E esse sistema do equipamento de transmissão, mais uma linha de transmissão, ele tem que ser terminado numa impedância de carga, que na língua mãe, load, né, ZL, impedância de carga, para dizer que o sistema está bem casadinho. A impedância da carga tem que ser igual à impedância do gerador, e os dois tem que ser igual à impedância característica da linha de transmissão. No nosso caso, tipicamente, tudo 50 ohms. 50 ohms na saída do transmissor, 50 ohms na linha de transmissão, 50 ohms na carga. Nessa situação, taxa de onda estacionária nenhuma. As correntes circulando na linha de transmissão, elas circulam em oposição de sentido. Então, na hora que uma está indo, a outra está voltando. Ou seja, a corrente total na linha de transmissão, num sistema de impedância casada como esse, é zero, ou seja, não há radiação. Não há radiação da linha de transmissão. Toda a energia gerada aqui vai ser dissipada aqui na carga, seja uma carga resistiva, seja uma antena. Tudo casadinho, a energia gerada aqui vai ser transformada em alguma coisa, ou em onda eletromagnética, se for uma antena, ou em calor, se for um resistor, uma carga resistiva. Mas vamos brincar um pouquinho com essa situação. Nem toda onda estacionária ela é ruim. A gente usa ondas estacionárias a nosso favor. Por exemplo, para fazer antena. Pois é, a nossa antena ela é um ninho de ondas estacionárias. O que nós fizemos aqui? Tira a carga. Deixei o circuito em aberto. O que acontece com o circuito em aberto? A impedância vai para infinito. Taxa de onda estacionária máxima. Infinito para 1, a relação de taxa de onda estacionária. Lembra quando você olha o medidor de taxa de onda estacionária? Ele não vai de 0 até alguma coisa, né? Ele vai de 1 a infinito. Quando não tem onda estacionária, a relação de onda estacionária é 1 para 1. Quando você tem o máximo de onda estacionária, é infinito para 1. Depois a gente vai ter um capítulo sobre onda estacionária para explicar isso daí. Legal. Imagina essa onda estacionária então sendo formada.
eu vou ter uma onda estacionária de tensão e uma onda estacionária de corrente. A onda estacionária, bom, as duas têm amplitudes diferentes, né? A amplitude da onda estacionária de tensão, ela tem uma amplitude diferente da onda estacionária de corrente, e a relação entre as duas amplitudes é a própria impedância do cabo. Se for 50 ohms, então você vai ter 50 vezes mais volts do que os amperes que estão circulando nessa onda estacionária. É a impedância da linha de transmissão. Agora, considerando que a linha ficou em aberto, a gente pode dizer que a partir desse ponto eu não tenho corrente circulando. Então, essa onda estacionária, por definição, óbvio, né? Nesse ponto vai ser um ponto, nós vamos ter um nó de corrente zero. E esse nó de corrente zero ele vai se repetir a cada meio comprimento de onda daqui para trás. Tá vendo? Bom, se eu tenho um nó de comprimento, um nó com corrente zero nesse ponto, a tensão ela vai ser máxima, porque é um circuito aberto. Ok? E esse ponto de máximo também vai se repetir a cada meio comprimento de onda ali para trás. Fizemos uma onda estacionária, mas as correntes ainda circulam em oposição de fase, ou seja, corrente num lado da linha de transmissão está em oposição do outro lado da linha de transmissão, de tal forma que elas se cancelam aqui e tal e coisa. Imagina então andar 1/4 de comprimento de onda para trás desse circuito aberto. Vou andar aqui 1/4 de comprimento de onda para trás e fazer aqui um dipolo. Pois é. Abrir a linha de transmissão para os dois lados, a 1/4 de comprimento de onda da terminação. O que acontece? Entre as extremidades eu fiquei com meio comprimento de onda. Então nós vamos começar a falar com o dipolo de meio comprimento de onda de comprimento. Ao fazer essa dobradura, as correntes ficam alinhadas no mesmo sentido. O que circula para cá, então eu tenho uma colaboração entre as correntes que circulam dos dois lados do dipolo. Essa é uma curva, é a curva de corrente distribuída sobre o dipolo. A gente disse que nas extremidades, obviamente, a corrente não tem para onde ir, então a corrente é zero nas pontas, né? Então aqui é zero. Se ela é zero nas pontas e tem meio comprimento de onda, então eu tenho metade de uma senoide e a corrente é máxima no centro. Eis que se fez o dipolo. Então, note que a antena é um ninho de onda estacionária. Se não fosse a onda estacionária, nós não teríamos o nascimento do dipolo. Ok? Muito bem. Aqui aconteceu alguma coisa aqui. Alguém mediu a impedância do dipolo olhando a parte real, aquela parte da resistência de radiação, que está aqui, é a curva contínua, essa daqui é a parte real, e daqui a pouco eu explico um pouco melhor, e também mediu a parte da reatância, a parte imaginária da impedância, que é essa outra curva cheia de cruzinhas aqui. Tá? Então, isso pode ser feito por simulação, isso pode ser feito por conta algébrica, isso pode ser feito por medida de laboratório. Tá? A impedância é dada aqui em ohms, tanto para a parte real como para a parte imaginária. O zero está aqui no meio, impedâncias positivas para cá, impedâncias negativas para baixo do zero. Obviamente, a parte real, por ser real, ela não pode ser negativa, porque não existe resistência negativa, né? Então, a parte real, ela é real de fato, e, portanto, ela é toda maior do que zero. Tá? Aqui é a curva da parte real. A parte imaginária, não. Ela pode ser tanto negativa como positiva. Quando ela estiver para baixo do zero, ela é uma reatância capacitiva. Quando estiver para cima do zero, uma reatância indutiva. Então está aqui, reatância indutiva para cima do zero, reatância capacitiva para baixo do zero, e quando for zero, não tem nem reatância positiva nem capacitiva, quer dizer, uma cancelou totalmente a outra, nós estamos no ponto de ressonância da antena, como foi explicado anteriormente. Então, aqui no zero nós estamos na ressonância.
Então existe um certo comprimento do dipolo L, comprimento ponta a ponta do dipolo, em comprimentos de onda. Essa escala está em comprimentos de onda, quer dizer, aqui é um comprimento de onda, não interessa qual é a frequência. Aqui está um comprimento de onda, meio comprimento de onda, 1,5 comprimento de onda. Então existe uma certa impedância, que é a impedância do meio comprimento de onda. Lembra que nós acabamos de fazer um dipolo de meio comprimento de onda? Ok. Qual é a impedância quando eu corto um dipolo, ou seja, um dipolo teórico exatamente em meio comprimento de onda? A impedância dele é essa daqui. Ela não está na ressonância, ela está um pouquinho acima da ressonância, vocês podem ver aqui. E a parte resistiva também é um pouco maior do que a parte reativa, que é o que a gente enxerga aqui. Isso também é feito por cálculo, por simulação. A gente chega à conclusão que se o nosso dipolo tivesse um fio de diâmetro tendendo a zero, praticamente desprezível em relação ao comprimento de onda, e ele fosse cortado exatamente no comprimento de meio comprimento de onda, a impedância dele seria de 73 ohms resistivo, parte real, e uma parte indutiva de 42,5 ohms. Não é bem o dipolo que nós gostaríamos de ter, né? Eu tenho um cabo coaxial de 50 ohms, eu não quero ter parte reativa, porque essa parte reativa não vai radiar, e os 73 ohms também não vai casar a impedância muito legal, né? Tá bom, mas vamos em frente, vamos melhorar o nosso dipolo. Existe um ponto de ressonância. Se a gente puxar um pouquinho para baixo aqui do meio comprimento de onda, a gente vai descobrir que tem um ponto que a reatância é zero, estamos na ressonância. Esse ponto corresponde a 0,48 comprimentos de onda, quer dizer, um pouquinho menos do que meio comprimento de onda, e a impedância aqui é um pouquinho mais baixa do que os 73 ohms calculados, né? Em torno de 70 ohms mais ou menos, tá? Então, se eu cortar o dipolo um pouquinho mais curto do que a meio comprimento de onda, eu vou conseguir a ressonância e uma impedância de 70 ohms. Ainda não cheguei nos 50, né? A gente chega lá depois. Eu posso usar essa antena em outras frequências? Posso. Por exemplo, aqui eu tenho um comprimento 1,1, 1,15 comprimentos de onda. O dipolo cruza a ressonância novamente. Só que a impedância dele, a parte real dele, é lá infinito, né? Muito mais de 1000 ohms. Está vendo aqui, 1000 ohms é o máximo da escala, é enorme. Ou seja, é uma resistência de radiação muito grande e é muito difícil eu gerar corrente nesse dipolo, que é o que eu preciso para irradiar. Eu vou ter que aplicar dezenas de kilovolts nesse dipolo para gerar a mesma corrente que eu tinha aqui com os 70 ohms, por exemplo, 50 ohms. Lá perto de 1,5 comprimento de onda, ele cruza outro ponto de ressonância. Aí sim com uma impedância baixa de novo, próximo dos 70 ohms. Nós vamos ver isso de uma outra forma neste gráfico. Esse gráfico é doidão, né? Mas é muito legal. Veja que ele dá aqui a parte reativa, né? Versus a parte real. Então aqui eu tenho a parte real, aquela que me interessa, que é onde eu vou efetivamente irradiar o meu sinal, e a parte reativa que a princípio eu quero eliminar, tá? Esse é um dipolo de 30 metros de comprimento físico, 30 metros de comprimento físico. Ele foi simulado e desenhado aqui a curva dele para um dipolo de 30 metros. 30 metros é meio comprimento de onda de um comprimento de onda de 60 metros. E 60 metros corresponde a 5 MHz. Então, ok. Esses números que estão aqui em cima da curva, eles correspondem à frequência em megahertz. Então, em 5 MHz, nós estamos com um dipolo de meio comprimento de onda, esse dipolo de 30 metros de comprimento físico. Nessa situação, eu tenho aquela impedância de 70 ohms. Eu estou na ressonância. 0,48 comprimento de onda, 70 ohms de impedância, ok? E
assim sucessivamente, quer dizer, se eu for aumentando essa frequência, aqui algo entre 9 e 10 MHz, ele vai passar naquela outra ressonância, só que com uma impedância lá muito alta, maior que 10.000 ohms, então essa impedância não me interessa. Se eu subir a frequência, então a gente vai chegar aqui em algo entre 12 e 26 MHz, a soma disso dá 38, dividido por 2 vai dar 19, então seria mais ou menos 19, 20 MHz mais ou menos aqui. Em 20 MHz eu vou estar próximo de 100 ohms, 110 ohms, numa outra ressonância. E assim sucessivamente eu posso procurar ressonâncias de baixa impedância, ressonâncias de alta impedância, ressonâncias de baixa impedância e assim por diante. Ok? Por que a gente usa então dipolo de meia onda? Porque é o primeiro comprimento do dipolo em que ele cruza a ressonância. Se eu pegar um dipolo minúsculo e for esticando esse dipolo, ele não vai apresentar nenhuma ressonância até que ele corresponda a meio comprimento de onda. É a primeira ressonância do dipolo. É o primeiro ponto em que o dipolo é extremamente eficaz para fazer a radiação, tá? Meio comprimento de onda. Abaixo disso, ele vai se transformar em um capacitor, uma reatância capacitiva, com uma impedância de radiação muito baixa e, portanto, com uma baixa eficiência de radiação. Então, quando chega em meio comprimento de onda, é o primeiro comprimento, quer dizer, é o dipolo mais curto que eu posso usar, que ele é uma antena efetiva, meio comprimento de onda. Então, por isso, se explica por que a gente escolhe o dipolo de meio comprimento de onda. Essa é outra curva muito doida. Isso dá o ganho do dipolo, que a gente chama de diretividade. Quando a gente voltar a falar das antenas, a gente vai tentar discutir. Posso até antecipar aqui. Qual é a diferença entre diretividade e ganho? O ganho é o ganho real da antena, que considera as perdas. A antena tem perdas, né? Tem perda de descasamento, tem perda reativa, tem perda ômica, porque os tubos que a gente usa, os fios que a gente usa, eles têm uma certa resistência, então eles dissipam um pouco de potência nessa resistência. Então, diretividade é o ganho ideal da antena, sem as perdas. É o ganho teórico da antena. Diretividade. O ganho é a diretividade descontado das perdas. Então, essa aqui é uma curva muito doida do ganho do dipolo quando você vai aumentando o comprimento dele. Aqui meio comprimento de onda, um comprimento de onda, 1,5. Quanto mais fio você tem no dipolo, mais comprimento de antena você tem circulando corrente. E, portanto, você tem mais campo magnético e mais campo elétrico sendo gerado em torno dessa antena, quanto maior o tamanho físico dela para uma dada frequência. Então, por isso que a gente tem aquelas anteninhas de VHF 1/4 de comprimento de onda, mas eu tenho também a de 5/8. A de 5/8 tem um ganho maior do que a de 1/4. Daí você tem aquela antena que é 1/4 mais 5/8. Depois você tem 2 vezes 5/8, 3 vezes 5/8. Quanto mais comprimento da antena eu tenho, mais comprimento circulando corrente eu vou ter, e portanto eu tenho mais geração de campo eletromagnético em torno da antena. Então sempre vai ser assim, para uma dada frequência, quanto maior o comprimento da antena em comprimentos de onda, mais ganho eu vou ter. E aqui a gente está vendo como é que um dipolo se comporta quando você vai desde de nada do dipolo, um dipolo extremamente curto, até 5 comprimentos de onda, né? Então, o dipolo de meia onda, ele está aqui. A diretividade do dipolo de meia onda é 1,65 vezes, é uma unidade linear. Ele multiplica, né, no sentido de maior radiação do dipolo de meia onda, ele multiplica o seu sinal por 1,65, que vai dar aqueles 2,15 dBi que a gente conhece, que nós vamos ver depois lá, tá? Agora, se eu tiver um dipolo aqui, se eu conseguir ter um dipolo da ordem de 1,3 comprimentos de onda, conseguir fazer o casamento de impedância, já aí o fator de multiplicação vai para 3,3, 3,4 vezes.
e assim sucessivamente. Eu tenho alguns picos de ganho até chegar a 5 vezes de ganho aqui com 4,5 comprimentos de onda. Ou seja, conforme, na média, né, conforme o dipolo vai tendo mais comprimentos de onda de comprimento, vai aumentando o ganho. Vai complicar a nossa vida para fazer o casamento de impedância, mas você vai ter mais ganho. Então, e daí a gente pode estender isso para as antenas long wire, né? Que a gente usa o acoplador de antena para tentar ajustar uma long wire. Por que ela é uma long wire? Porque ela tem um comprimento de onda muito maior do que o dipolo de meia onda. Se a gente tem um espaço no sítio, na fazenda, então se eu conseguir ali com o acoplador de antena ajustar a impedância na ponta dela, essa antena vai ter ganho, vai ser legal. As rômbicas também têm um grande comprimento, então elas são comprimentos muito maiores do que o meio comprimento de onda. Então essas antenas oferecem ganho justamente porque elas têm um comprimento muito maior. Muito bem, ainda falando de dipolos, depois a gente vai voltar a projetar o dipolinho e ver como é que ele funciona, né? As nossas antenas verticais, elas são dipolos? Não, são dipolos verticais. Como é que funciona a coisa? Um monopolo, né? Um monopolo aqui, vertical, quando ele está associado a um plano de terra, que é esse plano cinza aqui, o plano de terra metálico, pode ser o chão, quanto mais menos resistivo, mais refletivo ele vai ser, né? Então, se a gente imaginar aqui os raios radiados pela antena, né? As frentes de onda, por exemplo, da ponta da antena vertical e da base da antena vertical, elas vão refletir no plano de terra e vão atingir um ponto distante, um ponto P. Se o nosso receptor estiver aqui no ponto P, ele vai enxergar como se o sinal estivesse sendo composto pelo sinal efetivamente irradiado pelo lado vertical do monopolo e por um outro monopolo imaginário, é como se fosse um espelho, né? Imagine um espelho óptico e você está olhando para esse espelho, você vai ver o monopolo vertical real para cima do espelho e você vai ver a imagem desse monopolo vertical para baixo do espelho. Então quem está olhando de longe está vendo um dipolo, metade do monopolo para cima, metade do monopolo para baixo. Só que através de um espelho, nesse caso um espelho eletromagnético que a gente chama de plano de terra. Então, um monopolo e um plano de terra corresponde a um dipolo alimentado com o dobro da tensão. Legal, né? Então ele tem um ganho sobre o dipolo. O monopolo com plano de terra bacaninha, ele dá um ganho sobre o dipolo. Nós vamos ver o ganho sobre o dipolo, como é que funciona. Como é que eu faço o casamento de impedância desse cara aqui? Porque, olha, esse daqui é uma anteninha, é um monopolo vertical e o plano de terra. Bom, primeiro seria ideal que fosse uma chapa, né, metálica, um espelho eletromagnético bacana, mas o pessoal descobriu que se você usar 3 varetas ou 4 varetas como plano de terra, é mais do que suficiente para que a antena enxergue isso como se fosse um plano de terra. Mas é muito ridículo, 3, 4 varetinhas. Mas você tem que entender o seguinte: quando você está vendo a imagem na antena, você está enxergando com seus olhos num comprimento de onda de luz da ordem de nanômetros. Ou seja, a resolução da nossa vista é função do comprimento de onda que nós estamos usando para fazer o mapeamento, para fazer o imageamento. Aqui o comprimento de onda, por exemplo, para VHF, 2 metros. O comprimento de onda é 2 metros. E nós estamos falando aqui de nanômetros, 600 nanômetros, 700 nanômetros. Então, eu estou vendo um plano de terra feito por 3 varetas, mas a antena não está vendo um plano de terra sendo feito por 3 varetas. É bem diferente, tá? Bom,
Como é que funciona a coisa? Se eu tiver um dipolo vertical de verdade, pela nossa simulação, e se esse dipolo tiver 0,48 comprimentos de onda, um pouco menos de meio comprimento de onda de ponta a ponta, a impedância dele vai ser de 70 ohms. Nós já vimos isso lá atrás. Se eu colocar um plano de terra, cortar metade, a impedância cai pela metade. Eu não vou ter o outro lado da antena, o outro lado do monopolo, do dipolo aqui, para formar os 70 ohms. Você vai ter 35 ohms. Então, se você medir uma antena monopolo vertical em cima de um plano terra horizontal, põe um conector lá, bem possivelmente vai chegar bem próximo dos 35 ohms. Tá? Então, se com o plano de terra horizontal é 35 ohms e sem o plano de terra, o dipolo completamente vertical, é 70 ohms, existe um ângulo intermediário em que a impedância não é nem 35 nem 70, ela é 50 ohms. Então, a gente faz um monopolo com um comprimento de 0,24 lambda, que é a metade do 0,48, e ajusta o plano de terra num ângulo intermediário entre o 90 graus e os 180 graus. Isso daqui dá em torno de 41, 42 graus abaixo da horizontal. Tá? Então, esse é o macete dessa antena. E por que ela tem ganho sobre o dipolo? Porque ela está refletindo a parte de baixo e somando com o lóbulo superior. Né? Aí ela dá um ganho sobre o dipolo. Bom, essa foi a introdução sobre o nosso dipolo. No próximo capítulo, nós vamos começar a simular o dipolo, ver o comportamento dele e algumas características construtivas que nós devemos prestar atenção. Ainda sobre monopolos, só um exemplo, né? Para quem ainda não prestou atenção nas antenas das estações de radiodifusão em ondas médias, aquelas torres enormes, aquela torre é um monopolo. A própria torre é a antena. E você vê que essa antena ela é gordinha, né? Por que ela é gordinha? Porque ela precisa deixar passar a largura do canal de 7 kHz, 10 kHz. A antena nessa frequência ela fica muito estreita. Né? Depois a gente vai tratar disso também. E o plano de terra? Aqui nesse desenho mal feito dá para perceber que você tem uma torre vertical aqui. E o plano de terra são cabos de cobre da ordem de 100, 200, até 300 cabos de cobre formando uma malha estriada, enterrada no chão. Esse é o plano de terra de uma antena de ondas médias. E esses estais, só para segurar a torre em pé. Esses estais têm esses isolantes aqui no meio, justamente para que eles são metálicos, cabos de aço, eles não podem ressoar na frequência de trabalho da estação. Então você tem comprimentos diferentes, está vendo? Para que os estais não ressoem junto com a antena. Eles são simplesmente sustentação física da antena. Mas é bastante divertido mexer com ondas médias. Tem várias características que a gente vai ver depois aí, bem interessantes. Para quem, por exemplo, gosta de trabalhar em 160 metros. É praticamente ondas médias, né? 1,8 MHz. 160 metros é uma encrenca para a gente poder fazer antena nessa faixa de frequência. É isso aí, gente. Próximo capítulo vamos começar a modelar o dipolo, e depois do dipolo a gente vai começar a crescer em cima, fazer a IAG, fazer uma log periódica, enfim, fazer as outras antenas que nos interessam. Até a próxima.